Do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga aleluia. Você que está feliz, abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, no seu capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. E o versículo é o de número 3. Enquanto você se localiza, eu louvo a Deus por essa tão honrosa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor sênior dessa igreja, na pessoa do pastor Adão. Que Deus continue honrando a sua casa, a sua família. Que Deus continue honrando esse povo que Deus confiou nas suas mãos. Que Deus continue te dando saúde, pastor, para que o Senhor continue guerreando contra as trevas aqui em Mongaguá. É um prazer conhecer o Senhor pessoalmente. Como dizem, né? Ouvi muito de ouvir falar. Agora os meus olhos contemplam o Senhor e essa linda igreja. Deixo um abraço da vossa irmã, a de Belém. Estamos lá em Santos, louvando a Deus e servindo a Deus lá. Deixo um abraço do meu pastor, na pessoa do pastor Osiel Cupian, ao Senhor e toda essa igreja. Quem recebe, diga amém. Glória seja dada a Deus. Marcos, capítulo é o de número 4 e o versículo é o de número 3. A Bíblia diz: Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Versículo de número 8, a Bíblia diz: Outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Uma produziu 30, outra 60 e outra 100. E você que pode, diga obrigado por essa palavra. Podei vos assentar em nome de Jesus. Louvar a Deus também pela vida dos telespectadores que estão aí do outro lado da telinha, cultuando a Deus e participando desse culto através do Facebook, do YouTube. Que Deus continue vos abençoando. Quem veio para ouvir a palavra de Deus, diga glória a Deus. Olhe para cá, eu tenho alguns minutos, eu não vou vos fadigar. Tem uma palavra que vem da parte de Deus para o seu coração, mas para isso preciso da sua plena atenção na palavra. Porque, como o pastor Adão já disse, é ela que muda as nossas vidas, é ela que transforma as nossas vidas, e eu acredito que essa é a parte fundamental, a parte principal do culto. Então, olhe para cá e redobre sua atenção, senhoras e senhores. Marcos, capítulo de número 4, trata sobre a parábola do semeador. E a parábola do semeador é um pouco conhecida entre a igreja. O que faz a parábola do semeador ser conhecida é o fato dela ser uma história de fácil compreensão de quem está lendo. E por que uma história de fácil compreensão por quem está lendo? Basta você continuar lendo os versículos posteriores do que lemos, e você vai perceber que depois que Jesus monta o enredo, conta a parábola, os seus discípulos chegam para Jesus de canto e perguntam: o que o Senhor quis dizer com esta parábola, mestre? Jesus olha para os seus discípulos e diz: a vocês é dado os segredos do trono de Deus. A vocês é entregue, eu posso entregar para vocês os mistérios do meu Pai. Isso é interessante. Jesus está fazendo uma distinção entre um grupo para o outro. Jesus está separando um grupo, multidão, e o outro grupo, discípulo. Discípulo pode receber as revelações do trono, mas multidão não pode.
E aí John MacArthur vai dizer que Jesus, ele divergia essas multidões por um simples fato. Qual fato, Rony? É que se Jesus conta as revelações do trono para a multidão que não queria se converter, na verdade Jesus estava colocando um peso a mais sobre as costas da multidão. Porque a própria palavra diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então Jesus ocultava, para que naquele grande dia, Deus não viesse cobrar dessa multidão com peso, um rigor maior. Só que agora Jesus quer revelar para os seus discípulos, porque os discípulos querem intimidade com Jesus. Os discípulos querem relacionamento com Jesus. Os discípulos estão se preparando a cada dia que andam com Jesus para ser julgado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. Então aos discípulos é dado a revelação do trono, da história, desta parábola de Marcos, capítulo de número 4. Resumindo Marcos, capítulo de número 4, nós poderíamos separar em duas partes. A primeira parte é a parte da semente. A segunda parte é a parte aonde essa semente está caindo. Jesus deixa claro, senhoras e senhores, que a semente é o relacionamento com Deus, é a palavra, é a intimidade, as coisas que vêm do alto. E o ambiente é os nossos corações. Estamos diante da Santa Ceia e é interessante falar isso aqui. Como está o seu coração nessa noite? Você quer ver os corações que Jesus vai destacar? Ele começa dizendo: a primeira semente caiu junto ao caminho, foi pisoteada, as aves do céu vieram e comeram. A pergunta é: por que a primeira semente não produziu? Porque caiu no caminho. E o caminho estava tão duro que ela não conseguiu penetrar um ambiente, criar raiz e depois frutificar. Jesus está querendo dizer que coração duro nunca vai frutificar nada. Coração duro nada vai ser próspero. Aonde colocar a mão não vai crescer, não vai prosperar. Nada vai crescer na vida de quem tem coração duro. Mas Jesus continua dizendo: há um outro tipo de coração, e talvez seja o teu nessa noite. Qual, Rony? Ele diz que certa semente caiu junto aos pedregais. Gente, toda a terra, primeiro vem a camada da terra e depois as pedras embaixo. Só que Jesus está falando que aqui é o contrário, é as pedras que estão na superfície da terra. E quando a semente cai nessa superfície pedregosa, ela não consegue frutificar. Jesus está deixando claro que o segundo ambiente não frutificou porque é superficial. E crente superficial não produz nada. Já percebeu? Tem crente superficial que se veste igual crente, mas nunca produz igual crente. Tem crente que é superficial, canta igual crente, mas tem uma vida medíocre, nada prospera. Parece ser crente, tem roupa de crente, fala igual crente, vem para a igreja de crente, mas é superficial demais, não produz nada. Jesus continua dizendo, e ele fala sobre um terceiro ambiente. E que ambiente é esse, Rony? Ele diz que o ambiente é o ambiente que tem espinhos. A semente cai e ela começa a crescer, só que o problema é que dentro dessa terra tem um espinho. E conforme a semente boa cresce, a semente que produz o espinho também cresce. E as duas estão crescendo na mesma fase, na mesma desenvoltura, no mesmo tempo. Só que chega uma hora que a semente que tem espinho acaba destruindo a semente boa. Jesus quer deixar claro para nós que semente boa em um lugar que tem espinhos nunca vai frutificar. Rony, o que simboliza os espinhos? Vaidade. Porque só tem uma coisa que pode tirar a semente boa dos nossos corações, é as vaidades dessa terra. Tem gente que está aqui e talvez está igual Marta, Jesus dentro da casa e ela correndo para lá, correndo para cá, com cuidados dessa terra, com as vaidades desse mundo. E tem gente que se perde nessas vaidades, a vaidade do dinheiro, do status social, do poder terreno, da glória passageira. É tudo corriqueiro, passageiro, nada vai ficar. Aqui
E aí tem gente que se perde nisso. É o coração que permite as vaidades dessa terra acabarem destruindo a semente boa. E tem uma mensagem que Jesus deixou para esse tipo de gente. Qual, Rony? Mateus 6,33. Buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas Jesus termina com um enredo triunfante. Ele conclui dizendo: mas teve uma semente que caiu em um ambiente bom. E o que aconteceu, Rony? A Bíblia diz: e uma só produziu 30, 60 e 100. Jesus está mostrando e deixando claro para nós. O que, Rony? Se não deu certo a primeira, ele não vai abandonar a terra porque não produziu, ele procura um outro ambiente. Mas não deu certo na segunda, não tem problema, ele ainda continua procurando o terceiro ambiente. Mas onde não deu certo na terceira, tem problema não, ele tem certeza que o quarto ambiente uma hora vai frutificar, uma hora vai dar certo, uma hora vai prosperar. Jesus está deixando uma mensagem clara para nós que estamos acostumados, que devemos tentar a primeira, a segunda, e se não der certo na terceira, abre mão. Jesus está mandando eu falar para você, tenta a quarta vez, que talvez é na quarta vez que você tentar lançar semente que vai dar certo. Ei, lembra, Jesus tem um mistério com esse negócio de 4, tem, Rony? Lembra quando Lázaro morreu, chamaram Jesus, Jesus demorou de primeiro dia, Jesus demorou o segundo dia, Jesus demorou o terceiro dia. Jesus, o nosso irmão está morrendo, não se dá conta? Tem problema não, eu chego no quarto dia e ressuscito quem estava morto. Teu glória foi pouco, eu melhoro. Jogaram 3 jovens dentro da fornalha de fogo ardente. Mas quando Nabucodonosor olhou para dentro do fogo, ele disse: eu joguei 3, mas tem um quarto que anda entre eles. Aleluia! O mistério está na quarta tentativa. E tu parou só porque não deu certo na primeira. Tu abandonou esse negócio de ser empresário porque não deu certo na segunda. Tu quis jogar fora todo aquele negócio que tu montou na empresa porque não deu certo na terceira. Deus está dizendo: tenta a quarta, porque é na quarta que está o segredo. É na quarta que vai dar certo. É na quarta que eu te prospero. É na quarta que eu te abençoo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Deus está dizendo: tente mais um pouco, acredite mais. Pastor Adão, tem algo que me chama a atenção aqui. O que, Rony? É que a primeira não produz. Não. A segunda não produz. Não. A terceira não produz. Também não. E a quarta? A quarta produz. Visão empresarial aqui. Olhando por uma visão de prosperidade e crescimento trabalhista. Se 3 não deu certo e uma só deu certo, está perdendo ou está ganhando? Está perdendo. Se tem 3, 4 sementes, você semeou 3 e só uma produziu, você está perdendo. Segundo a ótica humana, se você lança 4 e somente uma produz, você está perdendo. Só que ao contrário é o que acontece na parábola do semeador. Por que, Rony? Jesus diz: a primeira não deu certo, a segunda não deu certo, a terceira não deu certo, só que uma só, Jesus diz, produziu 30, produziu 60, produziu 100, porque o fato de uma não produzir, 2 não produzir, 3 não produzir, não significa que a quarta Deus não vai dar uma multiplicação sobremaneira. É Deus dizendo: eu só preciso de uma semente só e eu mudo a sua vida completamente. Aleluia. Pastor Adão, se tem 3 para não pegar na mão, se tem 3 para abandonar, Deus está dizendo: se eu levantar um só nessa igreja, se eu levantar uma doida só cheia do Espírito Santo aqui, se eu levantar um jovem só cheio da graça aqui, eu transformo esse jovem em um, vai passar a produzir como 100. Aleluia. A parábola do semeador começa dizendo: o semeador saiu a semear. Só que se você perceber, Jesus está ocultando a primeira fase que todo agricultor deve fazer e exercer. Qual é a fase, Rony?
arar a terra. Ninguém sai semeando antes de arar, porque quem semeia antes de arar nunca vai colher nada. Sabe o que é arar? Preparar a terra. E o maior problema da nossa geração é esse, pergunte para mim, qual? É que a gente quer semear, semear, semear e esperar que vamos colher em um terreno que a gente nunca preparou. E Deus está dizendo para nós aqui nessa noite, até quando vai viver semeando, 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 e nunca vai se dar conta que o solo que você está semeando não está preparado ainda. E nessa noite eu quero abrir a tua visão, para você antes de semear, primeiro preparar o ambiente para ser semeado. O segredo está em preparar. Deus não quer levantar semeadores, Deus quer levantar homens, mulheres que irão preparar o ambiente, que vão preparar, estruturar. Jesus deixa claro que é necessário arar a terra, preparar a terra, senhoras e senhores. E talvez o teu maior problema de você nunca colher os frutos do evangelho dentro da sua casa é que você diz, mas onde eu prego, mas onde eu coloco louvor. Só que o teu problema é que você ainda não entendeu que antes de você preparar o louvor, antes de você falar do amor de Deus, primeiro tem que preparar o ambiente. É a mesma igreja que quer ganhar o mendigo através da palavra, através do louvor, mas antes não chega com alimento para o mendigo. Pastor Adão teve uma época que estávamos trabalhando no mercado lá em Santos, uma área com muitos mendigos e moradores de rua, e algo despertou a minha curiosidade, porque quando chegamos, colocávamos aquele caixa de som e começávamos a pregar, pregar e pregar. Nenhum mendigo se aproximava, nenhum morador de rua se aproximava. E aí Deus falou comigo, Rony, é que você está tentando semear sem preparar o ambiente. Aí Deus me deu a estratégia, coloca umas quentinhas para tu ver se ele não vem. Colocamos a quentinha, pastor Adão. Quando colocamos a quentinha, fez uma renca, uma fila de morador de rua, uma renca de pessoas que estavam largadas nas traças para demônios destruir. Quando colocamos essa quentinha, eles se aproximaram, fizeram a fila, distribuímos as quentinhas. Aí eles falaram, já que vocês preparou o ambiente, agora sim, nós estamos com o coração preparado para ouvir o evangelho. O segredo não está em você ser um bom semeador, meu querido. O segredo está em você ser um bom preparador de ambiente. É saber preparar um ambiente que vai mudar a estrutura do terreno, para que essa semente produza. Mas olhe para cá, eu tenho que correr porque o tempo corre. Toda semente tem um preço, toda semente tem um valor. A semente não é dada de graça para o dono do campo. A semente não foi entregue de mão beijada, não. Segundo John MacArthur, para um bocado de mãos cheias de semente é necessário 1 denário de dinheiro, que valia um dia de trabalho de um judeu. Então, para ter um bocado de mão cheia e sair lançando sobre um terreno que é enorme, gigantesco, era necessário trabalhar um dia todo. Então você percebe que primeiro tem que preparar o terreno, suar, arar a terra, cuidar do animal, colocar o arador e o arado sobre as costas do animal, preparar o ambiente, para depois pagar um preço pela semente, para pegar essa semente e sair a semear. Rony acaba por aí? É claro que não. Depois que preparou o ambiente, depois que saiu a semear, o semeador entende muito bem que a parte dele ele já fez. Só que ainda tem a terceira parte, e essa parte já não é com o semeador, aí é Deus. Porque o dono desse campo entra dentro do seu quarto e a oração dele é essa: Deus, eu fiz a minha parte, eu preparei o ambiente, Deus, eu fiz a minha parte, eu semeei a boa semente, mas se o Senhor não manda a chuva do céu, essa semente nunca vai produzir, essa terra nunca vai prosperar. Então a oração do dono da terra é essa: Deus, manda chuva, porque se eu fiz a minha parte, se o Senhor não fizer a sua, nada cresce, nada avança. Deus manda chuva, o terreno está molhado. Esse homem pode descansar, Rony? Claro que não, não pode descansar, porque Jesus ele vai falar sobre uma outra parábola. Lembra a parábola do joio e do trigo? Saiu da sua nação um homem, deixou os servos cuidando do campo. Só que os servos dormiram, e na calada da noite veio o inimigo e no meio do trigo semeou o joio. Então não podia dormir. Lá está esse homem, dono desse campo, cuidando do seu terreno de dia, à tarde, à noite e até pelas madrugadas. Você está percebendo o desgaste?
para cuidar de um solo para ele poder produzir. Você está percebendo o desgaste de um solo para ele poder crescer. Esse homem está cuidando às vigílias da noite para que aquele solo produza, para que aquele solo cresça, aquela semente desabroche, avance. Chega o dia então que é necessário fazer a colheita, e aí Jesus deixa claro que muitos são, ou melhor, grande é o campo, mas poucos são os ceifeiros. É necessário fazer a ceifa, chegou o tempo da colheita, chegou o tempo de colher. Eu entro na mensagem agora, porque um homem está alegre dentro do seu lar, um homem está feliz dentro da sua casa. Ele fala para sua esposa: eu vou ao campo, meu bem. Chegou o tempo da gente colher os frutos que produziu, que a terra produziu, tudo aquilo que suamos, todo aquele preço que pagamos. Chegou o tempo agora de a gente ver todo o preço que pagamos frutificar. Ele deixa dentro da sua casa a sua esposa, deixa os seus filhos, está caminhando ao campo com o coração alegre, sorriso no rosto, o coração formoso, com aquela convicção que produziu, que cresceu, que deu fruto, que deu certo. Ele está convicto que ele conseguiu granjear, multiplicar. Ele vai ter dinheiro, ele vai poder vender, ele vai poder fazer negócios. Só que o problema se dá no versículo de número 4, porque a Bíblia diz que quando ele está chegando, ele tem uma visão. E qual é a visão, Rony? E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Eu entro aqui na mensagem, e essa semente que caiu no caminho não frutificou. E por que não frutificou, Rony? Justamente porque caiu no caminho. O ambiente estava duro, a semente tentou forçar, mas não havia brecha naquele ambiente, não havia espaço naquele ambiente porque estava duro. A pergunta é: o que fez o caminho ficar duro? A pergunta é: o que fez aquele ambiente se transformar em um ambiente petrificado? Eu não sei você, mas eu já andei por caminhos no meio dos matagais e já percebeu que tudo do lado direito cresce nesse caminho? Já percebeu que tudo do lado esquerdo cresce nesse caminho? Mas justamente aonde todos pisam, justamente aonde todos andam, nada frutifica, nada cresce, nada produz. É tantas coisas que produzem do lado direito, é tantas coisas que produzem do lado esquerdo, mas justamente no caminho, naquele caminho onde todos passam, nada avança, nada frutifica, nada cresce, nada amadurece. Rony, por que não cresce? Por que não amadurece? Por que não avança? O segredo está aqui. Qual? É que todos os dias tem pessoas que passam naquele caminho, e conforme elas vão andando naquele ambiente, elas vão pisando. E sabe qual é o maior problema? É que eles pisam na segunda, é que eles pisam na terça, é que eles pisam na quarta, é que eles pisam na quinta. E deixa eu te falar, todo coração aguenta ser pisado apenas uma, duas, no máximo 3. Só que o problema é que todo dia o coração não aguenta. Humilhação todo dia o coração não aguenta. Ser descriminalizado todo dia o coração não aguenta. Ser provado todo dia o coração não aguenta. Ser taxado como doido o coração não aguenta. Ser descredibilizado pela família o coração não aguenta. Entrar dentro da igreja acreditando que vai sair algo melhor, que você vai sair com o coração alegre, e você receber promessas falsas, aí o coração não aguenta. Você entrar esperando algo de Deus no culto, Deus não fala nada, não revela nada, aí o coração não aguenta. E hoje você é isso, um coração duro. Mas lembra quando o teu coração era amolecido para a presença? Lembra quando tu conseguia dar glória no culto? Lembra quando o teu coração tinha aquela vontade de adorar a Deus? Lembra quando você tinha vontade de cultuar em espírito e em verdade? Lembra do teu primeiro amor, quando você só conseguia olhar para o culto, olhar para Deus e não para o vestido, para o cabelo? Quem vai cantar
falar, quem vai pregar. Hoje aconteceu tantas coisas na tua vida que tu acabou se frustrando. Hoje o tempo te frustrou. E você é isso o quê? É um coração apedrejado, um coração de pedra ambulante. Quem olha para você diz: essa já foi usada, não era má, não é mais. Essa era cheia do Espírito Santo, já não é mais. Essa chorava na presença, hoje só fica zombando do Espírito Santo. Essa se derramava, não se derrama mais. O coração ficou petrificado. O coração foi aprisioneado. Hoje você não acredita mais nos pastores. Se alguém vir entregar a profecia para tu, tu diz: eu já recebi 1, 2, 3, não se cumpriu. Eu não quero saber de revelação coisa nenhuma. Hoje você diz: eu não creio nessa palavra. Eu até participo do culto, mas não se envolve. Porque uma coisa é participar, outra coisa é se envolver. E tu não se envolve como se envolvia antes. Que negócio de orar pela madrugada. Eu orei tantas vezes, Deus não me abençoou. Eu já fiz tantas promessas, Deus não me abençoou. Eu já ofertei, Rony. Eu já dizimei, Rony. Eu já ouvi tantas coisas dos pastores, nada se cumpriu. E hoje você está com o coração duro e frustrada nesse banco. Mas o meu Deus me trouxe aqui para dizer para você: qual, Rony, é a mensagem? Assim como eu fiz com o Faraó, que peguei o coração dele que estava amolecido e petrifiquei o coração dele. Eu sou Deus que desci nessa casa hoje. Vou pegar o teu coração de pedra, eu vou quebrar ele, esmiuçar ele. Você vai voltar a acreditar em profecia. Você vai voltar a participar do culto. Você vai participar mais. Vai voltar a acreditar nas promessas. Parou de cantar, mas Deus está dizendo: o teu lugar é no altar, minha filha. Não prega mais, mas Deus está dizendo: eu coloco um rolo na tua boca. Você vai voltar a produzir. Coloca a mão no ombro da irmã, só dá uma balançada nela de leve, só para dar uma acordada, só para dar uma acordada. Eu não sei se é o seu hábito, mas só para dar uma acordadinha nela. Diga para ela assim: se tu entrou aqui com o coração duro, se prepare que tu vai sair daqui com o coração mole, quebrantado. Vai voltar, diga para ele, profetiza para ela: tu vai voltar a acreditar de novo. Talvez tu está desacreditada, falando: minha família não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: tem jeito sim, foi tu que parou de acreditar. Eu ainda sou Deus que salvo, que curo. Mas onde ela já está naquele estágio deprimente há anos. Deus está dizendo: enquanto tu quebra o teu coração na minha presença, enquanto eu esmiuço o teu coração na minha presença, eu coloco algo profético no teu coração. Eu coloco palavras de poder na sua boca. Quando tu entrou aqui, talvez entrou com o coração duro, mas quando tu vai sair com o coração formoso, vai sair com o coração alegre. Alguém vai perguntar: o que aconteceu com essa mulher? Você vai dizer: é que eu entrei naquela igreja, na Santa Ceia, no Ministério Hope. Deus quebrou meu coração, Deus fez algo novo. Quem olhava para você deprimida vai ter que olhar: fez o cabelo, fez o salto, arrumou vestido, comprou um terno novo. O que está acontecendo? Alguém vai perguntar, tu vai dizer: foi Deus que quebrou meu coração e fez meu coração um coração novo. Oh glória! Se você acredita em palavra profética, então pega essa, Ezequiel 11:19. Eu lhes darei um só coração, um espírito novo porei dentro deles. Eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Um coração de carne que acredita, um coração de carne que se quebranta, um coração de carne que acredita na palavra, na revelação, um coração de carne que acredita nos profetas, um coração de carne que se derrama na presença do Eterno. O problema continua. Versículo de número 5: e outra caiu sobre os pedregais. Isso aqui é interessante, porque ao mesmo tempo que ela cai aos pedregais, a Bíblia continua dizendo: e caiu junto aos pedregais, aonde não havia muita terra. E olha que interessante: e nasceu logo. Está percebendo? Nasceu logo. Esse logo aqui significa rápido demais, porque no ambiente que ela caiu não tinha terra. Então perceba, já que não tem terra, cresce rápido. Só que o semeador está indo em direção a essa semente que está crescendo diferentemente das outras e está coçando a cabeça e se perguntando:
como pode? Todas estão crescendo no mesmo nível, só que essa aqui está crescendo diferente. Então ele já sabe que tem alguma coisa errada. Por quê, Rony? Porque semente que cresce rápido demais, o semeador, o dono do campo, sabe que tem problema na raiz dela. E o que faz a semente crescer rápido demais, Rony? Justamente o que tinha na primeira semente, ou que a primeira semente enfrentou. Um ambiente de terra. Já que não tem terra, a semente não precisa se aprofundar para baixo. Eu uso esse termo aqui mesmo. Se aprofundar para baixo. Então a semente, percebendo que não tem terra para baixo, ela diz: então só vou crescer para cima. É esse termo mesmo. Já que eu não preciso crescer para baixo, cresço para cima. Então enquanto todos estão crescendo para baixo e ninguém está mostrando que está crescendo para cima, eu faço a diferença mostrando que estou grande. E por que está crescendo rápido demais? Porque não está enfrentando o que as outras estão enfrentando. O quê? Terra. Então já que não tem dificuldade, eu cresço rápido mesmo. Já percebeu? Tem crente que casa rápido. Por que casou? Não tem luta. Tem crente que aceita Jesus rapidamente, já está em um nível alto demais. Por quê? Não teve luta. Tem gente que se assenta no banco da glória, da aleluia, rápido demais. Por quê? Não teve luta. Isso é interessante, me choca. Porque a Bíblia faz questão de dizer: e conforme ela cresceu rápido demais, o sol veio. E deixa eu te falar a verdade, o sol vem para o pregador, o sol vem para o pastor, o sol vem para os obreiros, o sol vem para as irmãs, jovens, o sol também vem para os irmãos, o sol vem para todos. E o maior problema dessa semente é que ela não se atentou em criar raiz. Ela só se atentou em crescer para aparecer, para que todos vejam. E o problema de crescer para se aparecer é que quem está crescendo para se aparecer não se atenta em crescer primeiro na profundidade da raiz. Quando o sol vem, a semente que não tinha raiz, ela começa a encontrar dificuldades. Por quê, Rony? Porque ela está puxando os nutrientes da pedra que está molhada. E o que o sol faz na pedra? Começa a secar, começa a secar, começa a secar. Isso significa que o nutriente está acabando, facilidade está acabando, a prova está chegando. E aí, Rony? O sol secou a pedra. A pergunta é: e agora a semente que cresceu rápido demais? Da onde tu vai continuar crescendo? Da onde tu vai continuar tirando esse crescimento fácil? Da onde você vai continuar crescendo para cima, para se apresentar e para se aparecer? Para onde você vai crescer mais, já que o problema bateu na porta e tu não tinha estrutura para aguentar as dificuldades que a vida lhe impõe? O que me chama a atenção não é essa semente que está crescendo rápido demais. O que me chama a atenção é a sementes que estão crescendo pouquinho, porque tem alguém olhando e dizendo: está crescendo pouco, olha lá, coitada, nem avançou tanto na vida, olha lá, coitado. Mas eu consigo imaginar a semente que está crescendo pouco dizendo: eu não estou me atentando em crescer para cima qualquer um cresce, eu quero crescer para baixo, porque quando a luta vir, a minha árvore vai estar de pé. Quando a prova vir, eu não vou abandonar minha casa, eu não abandono meu casamento, eu não abandono a igreja, não abandono o ministério. Alguém vai olhar e vai dizer: por que não? Aí alguém vai olhar e vai dizer assim: é porque eu não olhei em crescer para cima. Primeiro eu criei raiz, e quem tem raiz o diabo não mata. Eu vou de novo. Quem tem raiz a pombagira não destrói. Quem tem raiz é pilintra, não destrói. Quem tem raiz não larga ministério, não larga a chamada. Quem tem raiz suporta as dores, a calúnia, a enfermidade. Quem tem raiz consegue adorar em espírito, em corpo, na alma. Ei, deixa eu te explicar isso aqui melhor. Existem dois crentes dentro do ministério Hope e Pastor Adão. E quais são? O primeiro é o crente Nutella. Já percebeu? Se olhou torto para ele, desvia. Se não der o microfone, sai da igreja. Se ninguém deu a paz do Senhor, sai do ministério, abandona o campo e não olha na cara de ninguém. É o Nutella. Mas Deus está dizendo assim: estou levantando um povo nessa Hope que são raiz. Alguém vai bater e vai dizer: bate mais, porque aqui tem envergadura, rapaz. Fala mais mal de mim. Aqui tem envergadura.
dura, fala mais mal do meu ministério. Quem me deu o ministério não foi o homem, quem me levantou não foi o homem, foi Deus. Aqui tem raiz. Deixa eu ver quem tem raiz levantando a mão assim. Deixa eu ver. Oh, glória! Deus está dizendo, quem tem raiz suporta a prova. Quem tem raiz suporta a luta. E sabe por que tem gente que não aguentou, se desviou? Sabe por que tem gente que não aguentou, abandonou a casa, casamento, chamada, ministério, empresa? Porque enquanto todos estavam crescendo na profundidade da sua raiz, ele estava se atentando em crescer para cima. E aí cresceu tanto para cima que esqueceu que se não tem raiz não suporta as pedradas, os ventos, as lutas da vida. Ei, olhe para cá, deixa eu te explicar algo. Sabe o que eu fico chocado é com o Salmo de número 1. Porque o salmista diz, bem-aventurado o varão que não anda, que não se assenta, que não se detém na roda dos escarnecedores, dos pecadores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia, e nela medita de noite. O segredo está aqui, na onde, Rony? Pois será como árvores plantadas junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação certa. Olhe para cá, porque talvez tu está assim, como? Tu até criou raiz, só que não deu fruto ainda. E tem alguém dizendo, que adianta ter raiz, mas não ter fruto ainda, coitada. Tem raiz, mas olha lá, vive na miséria. Olha lá, tá tendo raiz, está se aprofundando, mas não sai do lugar. E Deus está dizendo, guarda o teu coração, aquieta a tua alma, porque tu não produz no tempo que tu quer, tu produz no tempo que eu quero. Tu não cresce no tempo que tu quer, tu cresce no tempo que eu quero. É por isso que o salmista diz, a qual dá o seu fruto na estação certa. Posso profetizar na tua vida, tu vai prosperar no tempo certo de Deus, tu vai crescer no tempo certo de Deus, a tua vida vai avançar no tempo certo de Deus. Se eu fosse você, eu levantava a mão para receber isso. Tu vai prosperar no tempo certo de Deus, tu vai romper no tempo certo de Deus. Tem alguém entendendo essa palavra e recebendo isso? Deus me trouxe lá de São Vicente para dizer para você, você vai crescer, vai prosperar, as portas abrem, você vai avançar na sua vida. É no tempo certo, no tempo certo. Eu melhoro isso para você dar uma glória mais forte. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Você vai prosperar no tempo dele, você vai crescer no tempo dele. É tudo no tempo dele. Aleluia. Agora olhe para cá. Deixa eu te explicar esse mistério do Salmo de número 1. Porque a semente, ela não dá o fruto por uma causa. Qual, Rony? É enquanto ela não dá fruto, ela está se aprofundando. Se aprofundando. Se aprofundando. E aí ela só vai dar fruto quando ela encontra a fonte. Tu não pegou? Eu vou melhorar. Enquanto ela não acha a fonte de água, ela não quer dar fruto. Porque crente que não acha a fonte de água viva não dá fruto. Mas quando o crente acha a fonte de água viva, chamada Jesus, ele disse, até hoje eu não produzi, chegou o tempo, eu vou produzir agora. Aleluia. Deus está dizendo para você, se tu não está produzindo, é que tu não encontrou a fonte chamada Jesus ainda. Mas tem problema não, ele vai fazer a mesma coisa que fez no templo. O que, Rony? Jesus bradou, eis quem tem sede, venha até mim, pois eu sou a fonte de água viva. Quem beber dessa água, a água dentro dessa pessoa vai fluir, vai fluir, vai fluir. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Deus está dizendo assim para você, se tu não está prosperando, e eu não falo financeiro, eu falo em todos os âmbitos da nossa vida, se tu não está crescendo, ei, talvez faça uma conversão total na sua vida, olhe para dentro de você, e entenda que não é para você crescer para cima, cresça para baixo, encontre a fonte de água viva.
E depois que você encontrar, você pode dizer: agora chegou o tempo de eu crescer, de eu avançar, de eu produzir. Por quê, Rony? Porque você vai ser igual uma palmeira. Já viu a palmeira? Deixa eu te explicar se tu não viu. O vento bate, ela balança até o fim da terra, ela encurva até a terra, bate para o lado, ela encurva para o outro. Alguém olha e diz: vai aguentar não, vai morrer. Mas a palmeira está dizendo: isso aqui é só um terço do que eu crescer para cima, meu filho. Tu nem imagina, tu nem sabe o tanto que eu cresci na minha raiz. Oh, glória a Jesus. É por isso que Deus está dizendo: ei, pare de se atentar em crescer para os outros, vê você primeiro. Cresça na profundidade, na raiz, na intimidade da palavra. Cresça na intimidade com Jesus. Cresça na intimidade com o trono. Cresça na intimidade do Espírito Santo. Porque quando tu crescer, aí sim, Satanás tenta derrubar, mas você diz: aqui é igual palmeira, balança para um lado, balança para o outro, mas tem o raiz, crente quer raiz, não desiste, não para, não volta, não retrocede. A gente corre para finalizar, pastor. Tem algo interessante aqui. É o porquê Deus tem que dificultar as coisas para a raiz. Porque Deus tem que dificultar as coisas para a semente. Porque Deus tem que dificultar as coisas para nós. Escute isso aqui, gente. Dura coisa foi o dia que Deus percebeu que tudo que Ele dá de graça o ser humano não valoriza. Porque tem muitas igrejas, em todas as igrejas, as pessoas hoje já não querem mais entrar e aceitar Jesus. Por que não, Rony? Simples. Porque a salvação é de graça. Então, já que é de graça, eu não valorizo. É de graça. Foi dado de graça. É por isso que na Inquisição foi a época que o povo mais se converteu ao cristianismo, catolicismo. Porque tu tinha que ir lá e pagar um preço. Porque os seres humanos só valorizam aquilo que tem um preço. Você quer ver? Isso aqui é parte capitalismo. Porque o capitalismo influenciou a gente meio que indiretamente a valorizar tudo aquilo que tem um alto preço. Você quer ver? Compre uma camisa, por exemplo, na Renner. A camisa foi R$60. Aí tu comprou uma outra que é da Gucci. Essa foi 2.000. Às vezes a malha é a mesma coisa. A roupa é a mesma coisa. Só que você valoriza aquela que você pagou um alto preço. Por que valoriza? Porque não foi tão barato. Não foi a preço de banana. Então já que é caro, você valoriza. Então quando Deus percebeu que tudo aquilo que é dado de graça os seres humanos não valorizam, Ele falou: vou dificultar tudo. Tudo. Você quer ver que Deus deu de graça para o homem, Ele não valorizou? Lembra de Adão? Para Adão foi tudo fácil. Adão não precisou crescer no ventre de uma barriga de uma mulher. Não. Ele não teve que passar pelo aquele processo de ouvir a voz da mãe por eco. Não. Ele não teve que passar pelo aquele processo da mãe falar: eu vou ao mercado. A criança diz: vou com a senhora. A mãe olha e diz: mas não vai me pedir nada. Ela diz, a criancinha: eu não peço nada. Quando chega no mercado, começa a pedir tudo para a mamãe. A mamãe olha para a criança e diz: aqui não, eu disse que tu não vai receber nada. Adão não passou por isso. Adão não teve que ouvir os nãos da vida. Ele não passou por aquele processo da escola que passa por bullying. Nada disso, não. Aos 15 anos, aos 20 anos, o processo do namoro de Adão também foi tão fácil que ele dormiu solteiro, acordou casado. Ele não teve que levar para paquerar, não teve que levar para a pizzaria, para a açaiteria, não teve que pagar pizza para o cunhado, para a cunhada. Ele não teve que levar aquela mega pizza, fazer aqueles favores para o sogrão. Não, para Adão foi tudo fácil. Adão não passa por o que eu e você passa às vezes. A gente está passando na rua, talvez com moto, com carro, até a pé vem um cachorro endemoniado tentando nos morder. Não. Deus olhou para os animais e disse: todos vocês vão até Adão. Adão vai fazer carinho e colocar o nome de cada um de vocês, porque para Adão vai ser tudo fácil. Só que teve um grande dia que Adão pegou o fácil que Deus entregou e trocou por aquilo que Deus falou que não era para ele ter pego. Ele trocou o fácil pela coisa difícil. Quando Deus olhou isso, Ele falou: vou mudar tudo. E aí Ele mudou tudo no segundo Adão, chamado Cristo. Ele olhou para Jesus e disse: Jesus, vai ir?
eis-me aqui, Senhor. Então vou fazer o seguinte, eu vou tirar toda a sua glória, eu vou deixar você totalmente humilhado. Não vai descer vestido, não vai descer com túnica bonita, com roupa bonita, com ouro, com prata, não. Vai descer dentro do ventre de uma mulher, vai ter que se submeter à mulher, sendo Deus. Ele não usurpou, teve que se humilhar. Vai começar sendo humilhado. E aí que ele cresce aos 12. Eu começo com 20, Jesus, começo com 20, Deus, nada disso. Vai começar o ministério com 30. Mas espera lá, quando tu for recém-nascido, tu vai passar por um processo. E qual é o processo? Tentativa de homicídio. Para você não vai ser nada fácil. E quando eu começar o ministério, vão me aplaudir? Nada disso. Quando tu entrar dentro de Nazaré, o povo, quando você falar que o Espírito está sobre você, vão levar você para cima de um monte e tentar jogar você de cima para baixo, porque para você não vai ser nada fácil. Faz o seguinte, Jesus, sabe o que eu vou fazer com você? Já que eu dei tudo para Adão fácil, ele não valorizou, para você eu vou colocar um Pedro que vai te trair, um Judas que vai te vender, um Tomé que não vai acreditar em você. Eu vou colocar um Levi perto de você, que na verdade tentava usurpar as coisas do povo. Eu vou colocar só traste do teu lado, só quem não presta, só quem não presta. É isso mesmo, eu vou colocar fariseu contra você, vou colocar saduceu contra você. Eu vou fazer eles que não se batem se unirem para tentar te destruir. Ei, Jesus, tu é o meu querido filho, tu é o meu amado filho. Eu sou, mas fica tranquilo, porque para você não vai ser uma morte fácil, não. Eu vou mandar pregar em você na cruz do Calvário, eu vou mandar açoitar em você, eu vou mandar bater em você. Tu vai orar no monte pedindo para parar, mas o meu Espírito não vai deixar você retroceder. Tu vai suar sangue, Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus está com a mão aberta, Jesus está clamando, cansado, mas ele levanta a voz no seu pulmão e diz: Tetelestai, Pai, está consumado. Era Jesus dizendo: foi difícil, foi, mas deu tudo certo. Oh, glória! É por isso que para você é mais difícil mesmo, porque Deus está dizendo: depois dessa dificuldade tu vai dizer: deu tudo certo. O casamento deu tudo certo, o ministério deu tudo certo, a chamada deu tudo certo, a empresa deu tudo certo, na igreja deu tudo certo. Eu corro para finalizar, porque a Bíblia faz questão de dizer: e outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocou, não deu fruto. A pergunta que eu faço é: o semeador semeou quantas sementes? 4. Só que quando você olha para o texto, no grego você percebe que não foram 4 sementes que estavam aqui sendo lançadas, havia uma escondida. E a Bíblia faz questão de dizer que esse espinho no grego é acanto, é a mesma árvore ou planta que fizeram para colocar a coroa sobre a cabeça de Jesus. Aquela coroa de espinho era a mesma coisa, acanto. Então o problema é justamente esse. Qual, Rony? É que quando o semeador lançou a terceira semente, havia uma outra semente dentro dessa terra, e o semeador não semeou essa semente ruim. Essa semente ruim já estava dentro da terra. Ele semeou a semente boa e não a ruim. Só que o problema é esse. Qual, Rony? É que quando ele lança a semente boa começa a crescer. Só que conforme a semente boa cresce, a semente ruim também cresce. E aí eu fui perguntar para Deus: Deus, se a semente boa foi o Senhor que semeou, quem semeou a semente ruim? E aí quando eu li, antes de perguntar para Deus, eu pensei que foi Satanás que semeou a semente ruim. Só que quando eu orei, Deus falou: a semente ruim, Rony, não foi o diabo que semeou. Eu perguntei: não? Ele disse: não. Eu falei: então quem foi? Ele disse para mim: essa semente ruim já nasceu dentro de você. Aí eu perguntei: então que semente é essa? Aí ele disse: é uma semente chamada carne. E já percebeu que todos os dias há uma luta interna da semente boa chamada espírito e a semente ruim chamada carne?
Porque a semente boa grita jejum, a semente ruim grita banquete. A semente boa grita palavra, a semente ruim grita Netflix. A semente boa grita culto, a semente ruim grita shopping. A semente boa grita Cristo, a semente ruim grita mundo. A semente boa grita as coisas do alto, a semente ruim grita as coisas da terra. E Deus está dizendo para você: aquilo que você mais alimentar vai ser aquilo que mais vai frutificar na sua vida. Deus te trouxe aqui para te dizer: não é tempo de você alimentar a carne mais, não é tempo de você estruturar mais a sua carne, porque na verdade o apóstolo Paulo disse: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Ele já não anda segundo a carne, mas ele anda segundo o Espírito. Ele está vivendo aquilo que a semente boa lançou dentro dele. Mas sabe qual é o maior problema, senhoras e senhores, pastor Adão, para eu encerrar? É que dura coisa quando a gente percebe que essa semente ruim nunca vai sair de dentro de nós enquanto não subirmos para as áreas celestiais com Cristo. Essas carnes que tentam nos parar, que tentam nos desviar, vai conviver conosco. E deixa eu te falar, Paulo, um dos grandes apóstolos, o leão entre os apóstolos, também tinha um espinho dentro dele. Ele dobrou o joelho, ele orou a primeira e disse: Pai, eu não vou aguentar não até o final da minha jornada, da minha carreira. Então tira de mim esse espinho que me esbofeteia, que me bate, que me dá tapa, que me humilha. Eu acho que o espinho da carne de Paulo era a vanglória, porque ele era estudante, ele era entendido, ele tinha visto Jesus, andado com Jesus, ele tinha aquele espírito dentro dele de se vangloriar. Ele dizia: tira isso de mim, afasta de mim. Deus não responde a primeira, ele ora de novo na segunda: tira de mim. Deus não fala nada, ele vai para o joelho a terceira vez, ele grita: Deus, se o Senhor não remover, não aguento, não vou suportar, não vou aguentar. E o mais interessante é a resposta de Deus para Paulo. Deus olha do alto do trono e diz: Paulo, o espinho eu não tiro, a vontade da carne eu não tiro, essa vontade desenfreada de pecar não vai sair de dentro de você, mas aguenta, fica firme. Por que, Paulo? Porque o meu poder, a minha graça vai se aperfeiçoar nas tuas fraquezas. Era Deus dizendo para o apóstolo Paulo: fica tranquilo, quando a carne quiser gritar mundo, o meu Espírito Santo dentro de você vai gritar cristianismo, Cristo. Quando a tua carne gritar minha própria vontade, aí o Espírito Santo vai gritar: você não manda em você mesmo, você é prioridade, propriedade minha. Enquanto a carne gritar: eu vou ficar aqui, tá bom demais o sofá e a Netflix, o Espírito Santo vai gritar: vai para o culto, santa ceia, adorar, cultuar e glorificar o Espírito Santo de Deus. Eu encerro a minha participação dizendo para você nessa noite. Eles podem ficar de pé, pastor Adão? Fique de pé com a permissão do pastor. A mensagem de Deus para a sua vida é essa: você aguentou o mês inteiro, meu filho. Tu suportou as afrontas do mundo, as afrontas do inimigo. Tu suportou as afrontas desse presente século. Mas a maior afronta não é Satanás, não é o mundo. A maior afronta é essa que vive dentro de você, que a tua mãe não conhece, o teu pai não conhece, o teu filho não conhece, nem o teu pastor conhece. Só você no teu íntimo sabe a prova que é conviver com você mesmo dentro de você. O conflito interno, a angústia, a dor de saber que você vai ter que aguentar e vai ter que continuar convivendo com você mesmo. Deus está dizendo para você e te trouxe aqui para te dizer: quando você ingerir o meu corpo, quando você beber do meu sangue, eu te fortaleço. O teu espírito vai sair renovado, o teu espírito vai sair fortalecido para você aguentar, a suportar. Você vai aguentar mais um mês, vai suportar mais um mês, para todas as vezes que a carne e o mundo gritar as coisas da terra, o Espírito de Deus vai gritar: a minha presença, a minha glória, tudo que é teu será dado, entregue para mim. Feche os seus olhos, eu quero orar por você em cima dessa palavra. Pai, eu oro pela tua igreja. Eu quero acreditar
que aqui, meu Deus amado, a primeira ou o primeiro solo não está conciliado. O segundo solo não representa essa igreja. O terceiro solo não representa essa igreja. Mas aqui, meu Deus amado, tem solos bons. Corações, meu Deus amado, quebrantados. Que a tua palavra que foi semeada nessa noite irá frutificar. E aqueles que entraram aqui achando que iriam somente produzir algo normal e corriqueiro, vão sair daqui produzindo 30, vão sair daqui produzindo 60, e alguns outros que têm mais fé ainda vão sair produzindo 100, por uma palavra profética que sai desse altar. Meu Deus, que o Senhor continue protegendo e cuidando, arando os corações que estão aqui presentes, semeando eternamente a boa palavra no coração do teu povo, em nome de Jesus.